Porém eles dizem: não há esperança, porque andamos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Então as pessoas que andam sendo guiadas pela sua carne, pelos seus desejos e sentimentos, não têm esperança, porque aqueles que andam na carne vão ser condenados ao lago de fogo. Mas aqueles que têm o seu coração firmado na palavra de Deus, na esperança da salvação, sabem o que vem após a morte. Sabem que serão salvos, sabem que voltarão para casa, encontrarão com o Pai. E também aqueles que encontrarem o canal depois do arrebatamento e passarem pela tribulação, sabem o que vai acontecer com eles. Sabem que vão alcançar a vida eterna. Então aqueles que não têm a palavra de Deus não têm esperança. Por isso que eles dizem: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Porque eles não sabem o que vem após a morte. E infelizmente essa ignorância vai levar muitas pessoas para o lago de fogo. E isso por causa da negligência para com suas próprias almas e também por darem ouvidos aos homens. No homem não habita bem algum. No homem tem Satanás. Ele é o pai da mentira. Então ele não vai falar a verdade para a sua alma. Ele vai sempre falar a mentira. Mas a verdade está aqui na palavra de Deus. Está aqui no canal Azeite na Lâmpada, no Espírito Santo ministra também. Porque a verdade que contém aqui vai salvar as vossas almas. E vocês voltarão para casa, voltarão para o Pai. Porque vocês eram anjos lá em cima. Então é para você se converter do seu mau caminho. Porque ele disse aqui, ó: porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Quem guia o coração do homem, quem guia a carne é Satanás. Por isso que as obras são más. Por isso que essas obras que compõem o que está no coração do homem desagrada a Deus, porque sempre faz a maldade, coisas que não agrada a Deus. Mas quando você vem para a palavra e a palavra de Deus está no seu coração, no seu entendimento, ela faz com que você tenha obras para a vida eterna. E a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então quando você está em obediência ao Pai, você não vai cobiçar as coisas do próximo, você não vai xingar, mentir, roubar, se prostituir. Você não vai cobiçar as coisas do próximo, você sempre vai estar zelando pelo bem do próximo, andando em amor. E é isso que Deus pede de todos nós, que nós venhamos andar em união, não cobiçando as coisas dos outros, e não aquele amor falso da carne, aquele o qual as pessoas, quando fazem o bem, sempre é com segundas intenções. Nunca fazem o bem por serem boas, mas o bem vem por causa das segundas intenções. Isso porque o coração dessas pessoas não estão firmado na palavra do Pai. Porque Ele é justo para com todos. Ele traz a chuva para os bons e os maus. Ele sempre faz o bem. Essa é a natureza dele. E quando você se enche da palavra do Pai e você recebe o Espírito Santo, você tem a natureza divina dele. Você se torna uma pessoa boa, porque Ele te faz ser uma pessoa boa. Pela palavra dele que te limpa da má consciência. Mas quando você não está alimentando a sua alma, antes está alimentando a sua carne, obedecendo ela, alimentando ela com as concupiscências, com as coisas deste mundo, você está sujo com o entendimento de Satanás, que é a natureza de Satanás. E aqueles que têm a natureza de Satanás é guiado pelo mal, por isso comete pecado. É por isso que é para vir aqui para a palavra de Deus e se encher dela, para você ter o entendimento do alto, e esse entendimento do alto vai conduzir o seu corpo. O entendimento do alto vai revivificar o seu corpo. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios: quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Então era para vocês serem virgens, servir apenas ao Senhor Deus. Mas como estão servindo a carne, estão servindo a Satanás, já não são mais virgens, acabam se tornando prostituta. Por isso que não subiu no arrebatamento. Mas aqueles que estão servindo somente ao Senhor Deus, porque só existe um Deus, está em honra, está obedecendo a Ele, por isso sobe, por isso é salvo. Quando o Eterno chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, que ele queria um povo, que ele era o único Deus daquele povo. Então ele considerava Israel como a esposa dele, a descendência de Abraão, a nação do Eterno, o Deus único, o Deus vivo, o Altíssimo. Então ele considerava Israel como sua esposa. Quando ele fala de traição, de adultério,
de prostituição de Israel como esposa dele, Israel ia para os deuses das nações, porque os povos antigos, eles tinham vários deuses. E aqueles anjos sentinela que desceram para juntar com as filhas de Caim, eles viraram anjos caídos também, que caíram da posição de anjos para demônios, e eles passou a ser os deuses do povo de Caim. E depois os deuses das nações. Então, quando o Eterno chamou Abraão, foi para Abraão conhecer o Deus único, o Deus vivo, o Eterno, o Altíssimo, o Poderoso, Supremo Criador, e fez da nação de Israel a sua esposa. E toda vez que Israel ia para outros deuses estranhos, que seriam esses demônios, esses anjos que desceram para juntar com as mulheres filhas de Caim, o Eterno considerava eles como adúlteros, prostituição, traição, e assim o Eterno tratava eles, porque o Eterno procurava uma esposa fiel, um povo fiel, que servisse a ele como único e supremo Criador. E também ele viria na forma de Yahushua, da descendência de Abraão. Então, mais ainda, ele conservava esse povo puro, esse povo limpo, servindo unicamente a ele. Então, o que acontece? Quando aconteceu toda aquela traição, aconteceu todo o adultério, onde Israel não foi fiel, foi rebelde, foi desobediente e terminou que não era mais a mulher do Eterno, a esposa do Eterno. Não era mais povo do Eterno na condição assim de fidelidade ao Eterno. Era do Eterno por ser descendência de Abraão. E ele tem um compromisso com esse povo de Abraão, mas não na fidelidade do único Deus, o único, o supremo Criador, como Deus. Eles se bandearam para outros deuses. Então, quando Yahushua veio, já encontrou aquela rebelião, aquela rebeldia, onde nem reconheceram que ali se tratava do Filho do Eterno, nem acreditaram que era. Eles estavam tão longe do Eterno, tão distante do Eterno, que nem aceitaram o Filho do Eterno como Filho do Eterno, de como eles estavam distante do conhecimento da lei de Moisés, dos Salmos e do que os profetas falavam, porque tudo falava da vinda de Yahushua. Eles estavam tão longe do Eterno, tão distante do Eterno, que rejeitaram o Filho do Eterno, por falta de todo o conhecimento da lei de Moisés, dos Salmos e dos profetas, que falava de Yahushua. Então, quando Yahushua veio, o Eterno acabou esse casamento com Israel, não quis mais saber de Israel. Israel foi agora em segundo plano para a salvação. Então, o Eterno agora veio procurar uma noiva para o filho dele, uma noiva virgem, uma noiva pura, uma noiva limpa. Que seria essa noiva pura, essa noiva virgem, essa noiva limpa? Seria as pessoas agora que não mais na carne, mas no espírito, conheceriam a palavra, aceitariam a palavra. Quando Yahushua estava na terra, tinha a possibilidade de se converter através do próprio Yahushua, ouvindo a palavra. Então o povo de Israel era na carne, era um povo carnal, era o Eterno lidando com esse povo de Abraão na carne, através de Moisés, através dos profetas. Assim ele tratou com esse povo na carne. Então, quando Yahushua veio, já era a parte espiritual. O Eterno já ia tratar agora no entendimento. Através do entendimento, que é a palavra, era assim que ele trataria agora. Aí o que acontece? Com Yahushua na terra, ele se convertia através de Yahushua mesmo. Quando Yahushua morreu e ressuscitou, ele se convertia através dos discípulos, pelo Espírito Santo que veio para os discípulos, o Consolador. E assim o Eterno foi tratando do casamento de Yahushua com essa noiva, que era uma pessoa que aceitava unicamente a palavra. E ela tinha o entendimento da palavra e ela se limpava dos deuses estranhos, dos deuses falsos, das contaminações, de tudo que era do mundo. E ela vinha de tudo que era entendimento do mundo, e ela vinha agora para a palavra. Ela tinha unicamente o entendimento da palavra. Então ela se tornaria uma noiva virgem, onde essa pessoa, quando ela partisse para a eternidade, ela seria salva, ou agora no tempo que se aproxima o arrebatamento, essa noiva pura, virgem, limpa, santa, vai subir no arrebatamento.
E assim acontece o casamento de Yahushua com os que se purificarem, se limparem da contaminação, da imundície, dos entendimentos do mundo, que é de Satanás, para se tornar a noiva de Yahushua. Então, o que o Eterno quer dizer com isso? O Eterno quer dizer com isso que quando veio para acontecer essa noiva para Yahushua, que seria agora os que iam se limpar, se purificar na palavra da forma espiritual, o anjo caído veio e trouxe todas as religiões, todos os deuses falsos em forma de religião e veio e contaminou essas virgens, que seriam as pessoas que iam ser pura, limpa, santa, que a palavra ia fazer toda essa limpeza. Porque o que é imundo no homem? O que é sujo no homem? Que quando a palavra diz homem, tanto faz, mulher e homem. Porque no mundo espiritual não é homem e mulher, é um espírito, é uma alma. Quando fala espírito, então, homem e mulher, tanto faz. O que é imundo no homem? Imundo no homem, sujo no homem, é o entendimento. Então, aonde o homem é preso? É preso na mente. Aquele entendimento que tem na mente dele é o que domina ele, é o que chama natureza. Então a pessoa é dominada pela sua natureza, pelo entendimento que tem na sua mente. Então a imundície do homem, a contaminação do homem, a impureza do homem é o entendimento na sua mente. Então Satanás veio através das religiões, através dos deuses falsos, e ele fez a contaminação religiosa, onde essa noiva virgem, pura, santa, ia encontrar com a palavra para se revestir dessas vestes nupciais para o casamento com Yahushua. Ela não teve toda essa limpeza que a palavra faria. Ela se misturou com as religiões, com os deuses falsos. Então houve uma contaminação, uma sujeira nessa noiva. Ela não ficou mais virgem. Ela agora se prostituiu. Ela se corrompeu com os deuses falsos. Ela tinha agora vários maridos. Então isso foi uma prostituição espiritual, o que o anjo caído fez, trazendo esse monte de religiões para a noiva, a virgem, se contaminar, se corromper e não esperar mais o noivo Yahushua para o casamento, que o Eterno procurava agora uma noiva para o seu filho. Então, como foi que o anjo caído trouxe a contaminação de deuses? Quando ele tomou o corpo dessa virgem e fez uma habitação de demônios. Então, esse corpo dessa virgem, que era para ser puro, santo, limpo pela palavra, agora virou um covil de demônios, morada de demônios, uma prostituição. Demônios tomaram conta desse corpo dessa virgem e corromperam e contaminaram. E agora, essa virgem, que era para ser pela palavra, limpa, purificada, para se preparar para o casamento com Yahushua, agora essa virgem, ela obedece os demônios. Ela obedece os demônios através do seu corpo. Então foi assim que o anjo caído veio com os deuses falsos para corromper a virgem. Por que agora só vai subir no arrebatamento os que não se contaminaram com mulheres? Mulheres são essas variedades de igrejas prostitutas, de vários deuses. Então, essa virgem que não está nesses covil, nesses locais de prostituição espiritual, aonde vários deuses, aonde vários demônios possuem os corpos delas, esses que estão unicamente, exclusivamente na palavra, esses que andam em obediência à palavra, esses que têm o Espírito Santo, é que são as virgens santas, puras, limpas, que vão participar do arrebatamento. Então, o que o Eterno diz para essas mulheres contaminadas, essas mulheres que caíram na prostituição, que o Eterno está falando da forma espiritual? Mulheres, quando fala mulheres, são igrejas. Lá era o povo de Yahushua. Agora ele fala igrejas. Então essas igrejas, onde está esse povo corrompido, contaminado, esse povo sujo, esse povo possuído por vários demônios, eles não são as virgens puras, santas,
Eles são as virgens loucas, que não conseguiram, pela palavra, se limpar, se purificar, para encontrar o noivo, para serem levados para participar da festa do casamento. Então essas mulheres que estão nessas igrejas aí, que não é a mulher o ser de carne, mas na forma espiritual de falar, que estão todas corrompidas na prostituição de demônios, não vão participar do arrebatamento. Então foi assim que os anjos caídos e Satanás corrompeu a que deveria ser noiva de Yahushua, que virou agora mulheres prostitutas, mulheres contaminadas, mulheres corrompidas. Quando fala mulheres, é uma forma assim espiritual de falar a prostituição do povo do Eterno. Na forma que era para ser a noiva de Yahushua, que agora não são mais noiva, são mulheres prostitutas, mulheres corrompidas, mulheres que se prostituíram com os demônios. Então, quando fala mulheres, é a forma espiritual de falar igrejas. Então, o Eterno não está mais caçando mulheres prostitutas, mulheres adúlteras, igrejas prostitutas, igrejas adúlteras, para casar com o seu filho. Ele estava caçando uma noiva virgem, pura, santa, limpa, aonde a palavra, pelo Espírito Santo, ia limpar e purificar toda corrupção, toda contaminação. Da contaminação, da prostituição dos demônios. Então foi assim que o anjo caído, Lúcifer, trouxe a contaminação para contaminar as que deveriam ser noiva, na corrupção da prostituição com os demônios, através dos corpos. Quando a pessoa vive na carne, obedecendo a sua carne, vivendo a sua vida na carne, quando ela vive segundo a sua vontade, segundo os seus desejos, segundo os seus sentimentos, segundo os seus pensamentos, isso é uma prostituição espiritual. É uma corrupção. É assim que o demônio contamina, corrompe e prostitui. A que deveria ser noiva, que agora virou mulheres prostitutas, adúlteras, que é a questão dessas igrejas, onde essas pessoas estão nesse covil preso e os demônios possuem elas. Então, para vocês saírem dessa prostituição, desse adultério espiritual, de serem mulheres de igrejas prostitutas, vocês precisam vir para a palavra, unicamente para a palavra e para os 2 canais, Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. E vocês ficarão limpas. E vocês sairão da prostituição, sairão do adultério, da contaminação dos demônios, da corrupção dos demônios, de servir a vários deuses, e os corpos de vocês como deuses, como ídolos. E vocês se limparão, e vocês poderão se tornar uma noiva virgem, uma noiva pura, uma noiva santa, uma noiva limpa. E vocês poderão ainda participar do casamento com Yahushua e subir para a festa de casamento. Se assim vocês entenderem a mensagem e assim vocês aceitar que, na verdade, Yahushua vai casar unicamente com um grupo de pessoas, mas o resto serão convidados do casamento. Então, você quiser ser um convidado do casamento de Yahushua, você precisa ser uma virgem limpa, pura e santa. Porque essa purificação, essa limpeza, essa santificação é simplesmente para você poder participar da festa. Porque a festa é no reino do Eterno. E Satanás não faz parte dessa festa. Satanás não vai entrar no reino do Eterno. Lá não tem lugar para ele. Ele perdeu seu lugar no reino. Então, para você se limpar de Satanás, você tem que ser uma virgem pura. Por que você vai ser uma virgem pura? Porque você não vai ter vários deuses. Você não vai ter o seu corpo como um ídolo. Você não vai ter o seu corpo como um deus. E você não vai ter uma prostituição de demônios no seu corpo, traindo o Eterno através do seu corpo, obedecendo demônios. Então é assim que você vai se limpar, vindo para a palavra, obedecendo a palavra,
E a palavra vai expulsar o demônio do seu corpo, para você estar limpa, para participar do casamento, como um convidado da festa. Porventura, a neve do Líbano deixará a rocha do campo? Ou esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Então, por mais que tivesse as dificuldades da vida, do mundo, o Senhor sempre esteve aqui para ajudar você. A palavra de Deus estava ao alcance de todos. Não estava privado com alguém, escondido em algum local. Todo mundo tinha acesso à palavra de Deus. Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Tem outros que têm uma Bíblia aberta em uma certa página. Bastasse pegar e ler que ali encontraria o Senhor Deus. Em outros casos, podia baixar a Bíblia no celular e se alimentar dela para entender os caminhos do Senhor. Porque os caminhos dele é reto, é aplainado, é perfeito. Você não tropeça se você andar no caminho dele. E por mais que ele estivesse aqui, por mais que o braço dele estivesse estendido para te tirar da lama, para te limpar, abandonaram o Senhor Deus, quiseram andar nas vaidades de seus corações e se prostraram a deuses falsos, andaram no caminho dos deuses estranhos, andaram nos caminhos de Satanás, porque era Satanás que coloca vontade, desejo, sentimento e pensamento. É isso que a palavra ia mostrar para você se você se atentasse para ela e viesse ver a verdade. Porque está escrito que quem guia o curso deste mundo é o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. É Satanás e os seus anjos caídos que guia esse mundo aqui. E eles guiam esse mundo aqui colocando vontade, desejo, sentimento, pensamento, e assim ele vai conduzindo o corpo da pessoa aonde ele quer. E é claro que era sempre para fazer coisas más aos olhos do Senhor. Mas se vocês viessem para a palavra, vocês iam encontrar o caminho, iam encontrar a verdade, porque ele já dizia: o meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento verdadeiro, aquele que liberta, está na palavra dele. E ela estava aí, ao alcance de todos. E Paulo já falava isso quando ele disse: para que busquemos ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ele não estava longe, bastasse olhar para cima, clamar o nome dele. A palavra dele estava em todos os lugares. Todo mundo tinha acesso à palavra dele para encontrá-lo. Porque a palavra dele diz: ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. E o Filho é a palavra dele. Então todos nós, todas as pessoas do mundo, tinham acesso à palavra de Deus. E pela palavra dele você conheceria a ele. Pois a palavra dele te leva a ele, te mostra o caminho para chegar a ele. Mas não se atentaram. Antes fizeram coisas horríveis. Viraram as costas para o Senhor Deus, para fazer as suas vontades, as vontades que vêm do inimigo. Quem foi que transformou a palavra em uma religião? E quem foi que impediu vocês lerem a palavra? E quem foi que queria que vocês tivessem a Bíblia apenas como um livro de promessa, para pegar unicamente as promessas que fossem boas, promessa de proteção, promessa de livramento? E quem foi que disse que deixasse a Bíblia aberta em algum lugar dentro da sua casa, no Salmo 91, no Salmo 23, que ali teria o livramento? Quem disse essas coisas? De onde vieram esses entendimentos? De onde vieram essas ideias? Quem disse tudo isso sobre a palavra? Isso foi o anjo caído. Isso foi Samael, o anjo caído, Lúcifer, quem vocês chamam de Jesus, que popularmente é chamado de Satanás. Essas ideias foi dele. Vocês têm a Bíblia em casa aberta como um amuleto da sorte, naquele Salmo 91, Salmo 23. Vocês pegam a palavra como uma caixinha de promessa, abrindo aquela promessa que vocês estão precisando, conforme a necessidade de vocês. A Bíblia como um livro religioso, onde vocês não tinham compromisso, onde vocês não tinham responsabilidade, onde vocês não procuravam saber, não davam a mínima, onde vocês não procuravam ler, não davam a mínima. Quem foi que fez vocês desprezar tanto a palavra?
Quem foi que colocou no coração de vocês tanto desprezo e tanto abandono pela palavra? Quem foi que fez vocês ter tanto descaso da palavra? O anjo caído, Samael, Lúcifer, Jesus de vocês aí, Satanás, para quem não está esperando um Salvador, já tem o nome direto dele, Satanás, Diabo. Vocês não, tem o apelido lá do Salvador de vocês, Jesus. O nome conhecido lá de vocês, Jesus. Então, quem foi que impediu vocês ler a palavra? Tornando a palavra um livro religioso, tirando o descrédito da palavra, querendo que a palavra fosse um livro fechado, desconhecido, aonde ninguém precisava analisar, A palavra diz: examinai as Escrituras, porque nela tem o poder para salvar as vossas almas. Então, quem queria a Bíblia fechada, um livro fechado, sem importância, largado, abandonado em qualquer lugar, empoeirado, sem ninguém dar a mínima, um livro desprezado? Quem queria isso da palavra? Quem queria que a palavra do Eterno fosse assim? Quem queria? Quem? O anjo caído, Samael, Lúcifer. Por que ele agiu assim? E colocou dentro de vocês todo o entendimento de desprezo, descaso e abandono pela palavra. Por que ele fez isso? Um único propósito: vocês não conheciam a verdade, vocês não conheciam o eterno, vocês não conheciam a eternidade e vocês não voltar para o eterno. Por isso ele fez isso, com todo esse intento maligno de lançar vocês no lago de fogo com ele. Mas o eterno está abrindo os olhos de vocês, está abrindo o entendimento, está abrindo os olhos de vocês, está abrindo o entendimento de vocês, para vocês agora, sabendo a verdade, entender o porquê, essas respostas que o Eterno deu. Então agora vocês não têm mais motivo para trazer a Bíblia um livro fechado. E não importa que está cortado em capítulo e versículo, o Espírito Santo conhece a palavra. Vocês só têm que ler folha por folha. E o Espírito Santo é quem vai ajudar vocês a ter a compreensão, abrindo a palavra para vocês. O importante é vocês não obedecer mais o anjo caído de Samael e vocês se voltar para a leitura da palavra. E para esses dois canais que está sendo sempre divulgado, o Espírito Santo ministra azeite na lâmpada. Vocês podem ter certeza que Samael não terá mais domínio sobre a vida de vocês, não terá mais poder e não impedirá mais vocês serem salvos. Para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuos assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e balançará a sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então, quando o arrebatamento acontecer, ali é Deus virando as costas e subindo. Porque não honraram o nome dele, não correram atrás dele quando era para correr. Não se limparam pela palavra da verdade. Preferiram ficar acoloiado com Satanás, preferiram ficar na lama. Gostaram do chiqueiro. Então Deus pegou aqueles que queriam se limpar, os limpou e levou os limpos para si. E assim agora a terra está nesse espanto, nesse assobio. Agora a terra está nesse espanto, nesse assobio. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firmamo-lo com a língua. Não, firamo. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Então, por mais que os profetas do Senhor, que trazem a palavra do Senhor, falassem para as pessoas se atentarem, exortavam para elas voltarem para o Senhor, para a palavra de Deus, as pessoas que têm o coração duro feriam-nos com a palavra, xingando a gente, falando coisas erradas, coisas abomináveis. Estavam sempre falando contra o Espírito Santo. Assim como quando aconteceu com Estevão, quando ele estava sendo usado pelo Espírito Santo, levando a palavra. E quando ele disse: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Eles taparam o ouvido e apedrejaram o Estevão.
Então hoje as pessoas com as suas palavras apredejam aqueles que falam corretamente a palavra de Deus. Não aceitam a verdade, preferem ficar nas suas desculpas. Eu isso, eu aquilo, tenho que trabalhar, estou sem tempo. Sempre se defendendo com suas desculpas, ao invés de assumir o erro, assumirem que estão erradas para se purificarem, porque a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas ao invés de confessar os seus pecados, ficava dando desculpa de eu isso, eu aquilo, eu não consigo. E assim acabaram que não aceitaram a palavra para vos purificar. Antes, vocês não tinham conhecimento. O Eterno esclarece desde quando aconteceu a queda lá de Adão e Eva no jardim, vocês foram levados cativos. Demônios entraram nos corpos de vocês, fizeram dos corpos de vocês morada, possuíram os corpos de vocês. Antes de Yahushua vir, o Eterno levava para o seio de Abraão, os que conhecia ele, o único, eterno Criador. Ele levava para o seio de Abraão. Quando Yahushua veio, não tem mais seio de Abraão, porque Yahushua derrotou Satanás, o anjo caído, e levou todos do seio de Abraão. Estão lá no reino do Eterno. Então, ainda continua o cativeiro. Vocês ainda continuam cativos. Os demônios continuam nos corpos de vocês, possuindo os corpos de vocês, vivendo a vida que vocês dizem é a vida de vocês, vivendo através dos corpos de vocês. O Eterno fala com a consciência de vocês, alma vivente, consciência. O Eterno não fala com o corpo, o Eterno fala com a consciência, almas viventes. Essa vida que vocês têm, que vocês levam, é o demônio no corpo de vocês, através dos 5 sentidos. Os demônios têm vida ativa através dos corpos de vocês. O Eterno já falou, o Espírito Santo já falou. Aqui é o reino da ciência do bem e do mal, aqui é o reino do anjo caído. E ele é o Deus desse reino. Ele e os anjos que desceram para juntar com as mulheres, as filhas de Caim. Eles são os deuses dessa terra. Então vocês estão em um cativeiro. Esse corpo de vocês, terra, pó, é o cativeiro de vocês. A alma, vocês, alma vivente, consciências, estão presos nesse corpo, nessa terra, nesse pó. Vocês não têm como sair desse pó. Vocês não têm como se libertar desse pó. E o demônio está nesse pó, nessa terra. Quando o Eterno disse lá no Jardim do Éden, tu és pó, e pó comerá o resto de todos os dias da tua vida, é isso aí. Os demônios e o anjo caído Lúcifer se alimentar através dos corpos de vocês, viver através dos corpos de vocês. Esse é o cativeiro da alma de vocês, os corpos de vocês, os pó de vocês. Então vocês estão presos nesse corpo e o demônio está na alma de vocês, aprisionando vocês. Alma, quando você se sente angustiada, quando você se sente oprimida, infeliz, que você não quer fazer uma coisa e dentro de você algo lhe obriga a você fazer, aí está a definição do demônio dentro de você. E o demônio está lhe obrigando a você fazer o que você não quer, alma. Você não tem como escapar desse demônio, alma. Você não tem como não obedecer esse demônio. O demônio é superior a você, alma. Porque depois que eles caíram da posição de anjo, que eles viraram a morte, ele é superior a você, alma. Alma vivente. Alma vivente, você é fraca, você é fragilizada. Você precisa de ajuda. Alma vivente, a sua ajuda é a palavra, é Yahushua. Então quem é que vai, alma vivente, te libertar desse cativeiro, chamado corpo, chamado pó? Quem vai te libertar desse cativeiro, que é o demônio em você, alma vivente, te oprimindo, te angustiando, te fazendo infeliz, te obrigando a fazer o que você não quer. E você se oprime pela vida obrigada que você não quer fazer, mas o demônio te obriga a fazer. Alma, você é cativa. Alma, você é presa. Você está infeliz, alma. Alma,
Esse demônio não sair de você, alma. Você vai para o lago de fogo, alma. Ele vai te levar para o lago de fogo. Ele trouxe a religião para você, alma, mas a religião não te libertou. Ele continua aí no teu corpo, te oprimindo, te obrigando a fazer o que você não quer, a viver da forma que você não quer. Porque, alma, consciência, você sabe o que é certo e o que é errado. O demônio no seu corpo, ele não se importa se é certo ou errado. Ele obriga você a fazer. Porque é você fazer que ele condena você ao lago de fogo. Por você fazer o que exatamente ele sabe que desagrada ao Criador. Exatamente ele sabe que é errado. E sua própria consciência lhe diz que é errado. Mas você sente uma opressão. Você se sente obrigada a fazer. E mesmo quando você faz, você não fica bem, você não fica feliz, você fica mais oprimido ainda, porque você fez. Então o demônio no teu corpo, alma, te oprime para você fazer. E quando você faz, ele te oprime mais ainda porque você fez. Alma, você não tem chance. Você não tem a mínima chance, a mínima possibilidade de se libertar desse demônio. Ele está no seu corpo, o seu corpo é a morada dele. Ele chama demônio morador. Ele entrou em você, alma, no seu corpo, quando você abriu o entendimento, quando você era criança, e o seu entendimento abriu. E esse demônio entrou para viver no seu corpo, viver a sua vida. É por isso que Yahushua disse, aquele que não renunciar à sua vida não é digno de mim. Então, alma, quando você renuncia, não é a sua vida, alma vivente. Você renuncia à vida do demônio em você. Porque a sua vida, alma vivente, é a vida que o Eterno tem para você. É a vida eterna. É a palavra eterna que é a sua vida. Então, alma vivente, você presa nesse cativeiro, chamado corpo, chamado terra, chamado pó, obrigada por um demônio, que é a sua vida na carne, que vive através do seu corpo, em você, alma consciente. Sem chance, alma consciente. Você vai para o lago de fogo, esse demônio vai te condenar ao lago de fogo, porque toda a sua vida, com esse demônio em você, alma vivente, é para condenar você ao lago de fogo. O demônio não obedece à palavra do Eterno. O demônio não se sujeita. Quando a palavra diz a carne é inimiga do Eterno, a carne não se sujeita ao Eterno, a palavra está dizendo o demônio, ele é inimigo do Eterno, ele não se sujeita ao Eterno. O demônio nunca vai obedecer ao Eterno, alma vivente. A vida do demônio, que é rebeldia e desobediência à palavra do Eterno, é a sua condenação ao lago de fogo, alma vivente, que é a sua segunda morte. Então, alma vivente, enquanto você está nesse corpo de carne, você está numa condição, numa possibilidade de ser resgatada da segunda morte para a vida eterna. Você não pode, alma vivente, esse seu corpo de pó, morrer a morte física e esse demônio está dentro dele com você. É a sua condenação eterna, é lago de fogo para você, alma vivente. Então, alma vivente, por que Yahushua teve que morrer, alma vivente? Para a palavra do Eterno. Você, alma vivente, envolver com a palavra do Eterno, se alimentar da palavra do Eterno, na sua mente ter o entendimento da palavra do Eterno. Então o seu entendimento é renovado. Você passa a ter o entendimento da palavra, alma vivente. E esse demônio é expelido pela palavra. Quando você envolve com a palavra, você ouve a palavra, você concorda com a palavra, aceita a palavra, você obedece à palavra, a palavra te liberta desse demônio. É por isso que Yahushua é salvador e libertador. Porque ele veio te salvar do lago de fogo, a segunda morte, e te libertar desse demônio. Então, alma vivente, consciência viva, alma do Eterno. Você precisa entender o que o Eterno está falando. Alma vivente, você não pode morrer. Você não pode ir para o lago de fogo. Alma vivente, se você for para o lago de fogo, alma vivente, vai ser a sua eternidade queimando no lago de fogo. Você só vai sentir dor e tormento, aflição e gritar de dor.
O Eterno não quer isso para você, alma vivente. O lago de fogo foi para os demônios, os anjos caídos, os anjos rebeldes, os demônios da rebelião, que se rebelaram contra o Eterno, que eles morreram, eles foram cortados da vida eterna. Alma vivente, o lago de fogo não é para você, alma vivente. Você participou da rebelião, mas você se arrependeu, você é um anjo arrependido. Você iria nascer no jardim através de Adão e Eva. A sua recuperação seria no jardim através de Adão e Eva. Mas o anjo caído foi lá e fez Adão e Eva morrer. A morte foi isso, alma vivente. O demônio entrar no seu corpo, roubar o seu corpo. O demônio, alma vivente, roubou o seu corpo. E você, alma vivente, você estava presa lá no inferno. Mas você não estava em lugar de tormento. Você estava em um local esperando a sua libertação. Você, alma vivente, estava lá no inferno quando existia o inferno, que agora não tem mais inferno. O Eterno destruiu o inferno, agora só existe o lago de fogo. Foi quando o Espírito Santo veio nessa ministração do Espírito Santo ministra que o inferno foi destruído. Foi lançado no lago de fogo. Então, alma vivente, você estava lá no inferno, não condenada, não no fogo queimando, mas você estava no estado de espera, a sua libertação. Você estava lá no inferno, alma vivente, mas a sua consciência no seu corpo, conectada à sua alma. Então, o Eterno envolveria você com a palavra. O Eterno envolveria você, a parte consciência, com a palavra, através de alguém que viesse falar a palavra para você. E você ouviria a palavra, você aceitaria a palavra e você voltaria a alma vivente para o seu corpo e ficava conectado no seu corpo, alma e consciência. E você, alma vivente, se alimentaria da palavra e você seria salva, alma vivente. E o demônio sairia do seu corpo, que estava ocupando o seu corpo, com a sua volta para o seu corpo, alma vivente, para a sua conexão com a sua consciência no seu corpo. Você se alimentaria da palavra, você obedeceria à palavra, seria a sua libertação, você vindo do inferno para o seu corpo e o demônio sair do seu corpo e você, alma vivente, ocupar o seu corpo e a palavra libertar o seu corpo desse demônio. Assim é a salvação. Não é sentar no banco, levantar a mão e ir lá bater palma e cantar. A libertação é isso. A alma vem do inferno para o corpo e conectar alma e consciência. E a alma se alimentar da palavra, e a alma obedecer à palavra. E o demônio ser expelido do corpo, o demônio ser expulso do corpo pela palavra. É assim que funciona a salvação da alma vivente. Então, quando a alma vivente obedece à palavra, o demônio sai, o demônio vai embora. Porque a rebelião, a rebeldia, o rebelde é o demônio. Então, quando o inferno foi lançado no lago de fogo, as almas que estavam no inferno vieram para os seus corpos. Independentemente da pessoa ter ouvido a palavra, ter aceitado a palavra ou não, a alma voltou e está lá, a alma e o demônio está lá. O demônio não foi embora porque a alma voltou. O demônio está lá com a alma. Então, a alma vivente, o demônio está no seu corpo. É por isso que você não lê a palavra, é por isso que você não envolve com as escrituras, é por isso que você não tem nada de envolvimento com as escrituras, porque o demônio é o demônio consciência. Esse negócio de vontade, desejo, sentimento, pensamento é demônio. Então o demônio é quem não quer que você leia a Bíblia, não quer que você envolva com a palavra, não quer envolvimento seu com a palavra, consciência, alma vivente. Porque você envolver com a palavra, você vir alimentar a sua alma com a palavra, você vir obedecer à palavra, é a sua libertação, alma vivente. Então, por isso, alma vivente, que o anjo caído trouxe a religião e transformou a palavra do Eterno em uma religião, para não ter compromisso de obediência, e ele não ser ameaçado, e ele não perder a moradia dele, não perder a casa dele, que é o seu corpo, alma vivente. Então, alma vivente, você é presa nesse cativeiro chamado carne, chamado corpo de carne, chamado pó, terra. Você é preso. Você é cativo desse demônio que está no seu corpo. Você obedece ele.
Quando você tem um sentimento, é o demônio. Quando você tem uma vontade, é o demônio. Quando você tem um pensamento, é o demônio dirigindo o seu corpo. Quando você tem um desejo, é o demônio. Alma vivente. Você vir ouvir a palavra do Eterno, você vir aprender com a palavra do Eterno, você receber o Espírito Santo, você não vai ter mais isso, você vai ter entendimento, alma vivente, você vai ter entendimento e raciocínio, você não vai ter mais pensamento, você não vai ter mais desejo, não vai ter mais sentimento, não vai ter mais vontade, você vai ter entendimento e raciocínio. Porque a palavra é quem instrui você, a palavra é quem dirige você. O Espírito Santo dirige a sua vida. É assim, consciência, alma vivente, que o demônio é expulso do seu corpo. A palavra entrando no seu entendimento, a palavra entrando na sua mente, a palavra tomando domínio da sua vida. Então o demônio vai embora. Alma vivente, não existe outra maneira, não existe outra possibilidade do demônio sair do seu corpo, nem de você se libertar sozinha. A religião não liberta ninguém. Não tem consciência, não tem alma vivente, uma possibilidade de você se libertar desse cativeiro que é o seu corpo e de você se libertar do demônio e você expulsar o demônio. Você se libertar do seu corpo, consciência, alma vivente, é quando você morre, você desencarna, aí você sai do seu corpo. Mas se você morrer, alma vivente, com esse demônio no seu corpo, aí é a sua condenação eterna, é a sua morte eterna, lago de fogo. Então, para que não aconteça você desencarnar, porque a morte física do seu corpo aconteceu, só existe um único meio de libertação e salvação, vida eterna. Esse meio é Yahushua, esse meio é a palavra. Consciência, alma vivente, se não precisasse Yahushua morrer, ele não precisaria ter vindo. Se houvesse uma outra possibilidade do Eterno libertar a alma vivente do demônio, Yahushua não teria vindo. Yahushua exatamente veio e morreu naquela cruz, porque não haveria outra possibilidade de arrancar o demônio de uma alma. Então, o demônio é arrancado de uma alma através de renovar o entendimento, através do entendimento da palavra, porque o entendimento terreno, o entendimento da terra é o próprio demônio. Então, quando a alma vivente, a consciência, vem ouvir a palavra, vem aprender com a palavra, vem entender a palavra, obedecer a palavra, é onde o demônio sai, que é a morte da carne, é a morte da vida na carne, é o demônio sair, porque não tem mais entendimento de Satanás, não tem mais entendimento de Satanás na mente. Agora tem o entendimento da palavra. É por isso que fala nova criatura. Porque a velha criatura era todo o entendimento terreno de Satanás. A nova criatura é todo o entendimento da palavra. Todo o entendimento que tem na mente da nova criatura é da palavra. É por isso que fala nascer de novo, nova criatura. Ser recriado, ser regenerado pela palavra. Alma vivente e consciência. Não tem outra possibilidade de você ser salva. Não tem outra possibilidade do demônio sair de você, alma vivente. Consciência. E Yahushua morreu exatamente para isso. Para, pela palavra, pelo entendimento da palavra, renovar a sua mente. E você ser participante da natureza do Eterno, pela palavra do Eterno. Só assim o demônio sai da sua mente. Só assim o demônio sai de você, alma vivente. Caso contrário, não tem a mínima chance, a mínima possibilidade do demônio sair de você, alma vivente, senão pela palavra. Escute o Eterno. Não queira ir para o lago de fogo? Você vai se arrepender por toda a eternidade. Se você não atentar para o que o Eterno está te falando, para toda essa instrução que o Eterno te deu, se você não atentar, alma vivente, você vai se lamentar por toda a eternidade, no lago de fogo, porque você nunca mais vai sair de lá. A oportunidade de você sair de lá é você aceitar o que o Eterno está te instruindo, para a palavra libertar você do demônio, arrancar o demônio da tua alma, arrancar o demônio de você, alma, é pela palavra.